Alisson. Boa noite a todos. Vamos então fazer a nossa prece para realizarmos o nosso estudo. Convidamos a todos à oração. Busquemos a tranquilidade e o silêncio interior, para que a nossa calmaria interna possa nos facilitar a conexão com a espiritualidade amiga. Em outras palavras, vamos desenvolvendo em nós mesmos a capacidade, o hábito de uma interação mais ostensiva e mais permanente com o mundo espiritual. Esta ideia de que basta fecharmos os olhos e fazermos uma prece e tudo acontece num passe de mágica é uma ideia um tanto que ingênua. Lembrando que esse contato com os bons espíritos vai se estabelecendo como se fosse uma construção de todos os dias. Vamos desenvolvendo ao longo do tempo uma espécie de conexão permanente. Isso não quer dizer que temos que ficar orando o dia todo, mas é como se mais facilmente conseguíssemos entrar na frequência do bem, na energia positiva, na vibração de cura. E isto, obviamente, facilita todo este amparo que ora recebemos da vida maior em relação à nossa existência. Afinal de contas, se há algo que não podemos dispensar, é a proteção divina, é o amparo dos bons, para que não venhamos nos perder ou nos distanciarmos daquilo que é certo, daquilo que é o melhor para nós. Neste momento, rogamos a esta espiritualidade as bênçãos para todos nós, que para além do estudo que ora iremos fazer, possamos também, dentro das limitações naturais de um dia de estudo, sermos tratados, cuidados em nossas necessidades, para que saiamos daqui melhores, mais leves, mais em paz conosco mesmo e tenhamos uma quinta-feira com muita tranquilidade. Jesus nos abençoe, agora e sempre. Muito bem. Embora eu não seja Roberto Carlos, hoje nós vamos falar sobre detalhes. Os detalhes da nossa existência, da nossa encarnação. Nós estamos habituados a valorizar
ou desconsiderar os grandes eventos da nossa vida. O que por si só é um erro. Porque muitas vezes o que determina o sucesso ou o fracasso da nossa existência são justamente os detalhes. Aquelas situações que muitas vezes nos passam desapercebidas. Por exemplo, às vezes uma pessoa verbaliza algo, coloca algo de forma explícita que nunca vai se tornar uma realidade. Exemplo, a patroa chama a empregada e diz: olha, nós precisamos lavar esse chão hoje. Não passa pela cabeça da patroa pegar na vassoura e no balde. Então, aquela expressão verbalizada não se tornará uma realidade. Enquanto que, muitas vezes, sem verbalizar, nós acabamos dizendo muitas coisas. Por exemplo, às vezes um terapeuta, ele se torna para o seu cliente um ponto de desconforto. E quando isso acontece, ainda que o cliente não verbalize, o seu corpo denuncia o seu incômodo. Quando, por exemplo, o cliente, numa sessão de terapia, pega a bolsa, coloca no colo, olha no relógio, olha na porta, mexe na chave do carro e não olha nos olhos do terapeuta, ele está dizendo assim: eu estou louco para ir embora. Ele não disse nada, mas ele está dizendo: está desconfortável para mim. Detalhes. Quando, por exemplo, nos referimos na psicolinguística, vamos percebendo que os pronomes dizem muito sobre a situação. Quando eu uso o eu, mim, meu, eu estou me colocando, assumindo a situação. Eu coloquei esta planta aqui. Eu disse isso. Existe nessa expressão, o pronome eu, um comprometimento do indivíduo com aquela situação. Enquanto que se eu digo, nós colocamos, eu não estou definindo. É como se eu estivesse querendo dizer que eu não tenho um compromisso direto com aquela situação. Quando, por exemplo, nós vamos observando até o timbre de voz, ativo ou passivo, isso também vai determinando o nosso grau de comprometimento. Eu dei a caneta a ele. Eu estou dizendo que eu dei. Eu assumo esse compromisso, essa responsabilidade. Diferente de eu dizer assim, a caneta dele foi dada por mim. Parece uma bobagem, um detalhe, mas isso define uma série de coisas. Quando num casamento, a mulher diz assim, ou o marido, você precisa resolver esse problema. Ali há uma pista de um distanciamento. Se eu digo, você precisa resolver o problema, eu coloco eu contra você. Se eu digo assim, nós precisamos resolver esse problema, somos nós contra o problema. É diferente. São detalhes, mas é diferente. Quando o filho faz uma coisa legal, um dos cônjuges diz assim, viu o que o nosso filho fez? Em compensação, quando ele faz uma burrada, viu o que seu filho fez? Aí não é mais nosso, é seu. Né? Então, esses detalhes que nós estamos aqui citando, eles vão formando aí os detalhes da nossa existência. Há algum tempo atrás, vocês devem ter assistido, em uma das palestras que nós fizemos lá para Ilhéus, no evento que fizemos na internet, nós nos reportamos à teoria do caos, ou o efeito borboleta, que mostra que qualquer
mudança no início de qualquer evento pode gerar consequências inimagináveis e terríveis, a depender da situação. E aí nós demos um exemplo, dizendo assim: você está na rua e de repente você abaixa para amarrar o cadarço do seu tênis. Vem vindo atrás de você um senhor com um copo de café muito quente. Não observa que você se abaixou para amarrar o cadarço. Tropeça em você e o café cai em suas mãos, gerando uma queimadura. Tanto que ele precisa sair dali e passar pelo um pronto-socorro. Ocorre que esse senhor que derrubou o café em suas mãos é piloto de avião. E por conta do incidente, o voo vai atrasar. E no atraso do voo, isto vai gerar uma série de problemas. Por exemplo, havia uma pessoa que estaria viajando naquele voo para uma entrevista de emprego. E como o voo atrasou, ela vai perder a entrevista e não vai conseguir o emprego. Também nesse voo, um rapaz viajava para se casar. E, pelo atraso do voo, ele não vai chegar a tempo e a sua noiva vai ficar esperando no altar, porque ele não vai conseguir chegar. Também nesse voo viajavam dois irmãos que pretendiam despedir-se da avó que estava na agonia da morte. Como o voo atrasou, eles não terão tempo para se despedir dela, porque ela vai morrer antes deles chegarem. Ou seja, um pequeno incidente no início do evento mudou a vida de um monte de gente. Esse exemplo, ele cabe perfeitamente quando nós estamos falando da nossa encarnação, quando nós estamos falando da nossa vida. E não precisa ser no início. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim. Alguns detalhes da nossa vida, alguns passos em falsos, vai gerando consequências que nós não temos o poder de controlar mais para frente. Então, quando nós nos referimos a este tema, detalhes, é nesse sentido que nós podemos e devemos fazer uma reflexão. Palavras que são ditas, decisões que são tomadas. Eu me lembro, e o ser humano é engraçado, né? O meu pai ficou 20 anos sem conversar com o irmão dele. E um dia eu disse assim para o meu pai: ô pai, mas 20 anos sem conversar com seu irmão, o que aconteceu de tão grave? E ele me respondeu assim: olha, eu não lembro mais, mas deve ter sido uma coisa muito grave, senão a gente não tinha parado de conversar. E ele nem lembrava mais o que era. E aí, assim, alguns anos antes dele desencarnar, eles acabaram se aproximando e voltando à amizade. E aí a gente pensa assim: bom, problema resolvido, mais ou menos. Para a paz de consciência dos dois, problema resolvido. Um problema a menos que eles terão que lidar no mundo espiritual. Mas não todo o problema está resolvido, porque foram 20 anos de distanciamento. Foram 20 anos de não convivência. Foram 20 anos que não se recupera mais. Um pai que abandonou seu filho, ele pode, 20, 30 anos depois, pedir perdão. E se ele o quiser, ótimo para ele. E o filho pode perdoar. E se o filho perdoar, ótimo para ele. Mas convenhamos, foi uma vida inteira perdida nessa relação de pai e filho, porque não houve a convivência, não houve o abraço, não houve o conselho, não houve a bronca, não houve convivência. E isso é irrecuperável. Isso não se recupera mais. Então, existem algumas coisas na nossa vida que nós fazemos e a gente tem que pensar bem para fazer. A gente tem que avaliar bem, porque as consequências podem ser incontroláveis e eu posso não dar conta mais de corrigir depois que eu tomei a decisão de fazer. Daí, então, é muito importante falarmos desses detalhes. E nós fizemos a introdução com esses exemplos, também para mostrar uma outra coisa, que nem sempre as coisas, os acontecimentos,
eles são tão claros. Nem tudo o que parece é, e aquilo que você tem certeza que não é, às vezes é. Uma das coisas mais inteligentes para nós fazermos na vida é duvidar das nossas certezas. Porque no nosso estágio evolutivo, com as confusões que nós fazemos, com o pouco conhecimento que temos sobre nós mesmos, é muito arriscado você ter uma certeza absoluta sobre determinadas coisas. Porque daqui a pouco, avaliando melhor, daqui a pouco, olhando mais detidamente para aquela situação, você pode perceber que não era nada daquilo que você pensava. Que tudo aquilo era uma ideia da sua cabeça que, em verdade, não correspondia à realidade. E aí nós estamos falando de uma coisa chamada subjetividade. Quase tudo na nossa vida é subjetivo. Nós fazemos a avaliação segundo a nossa maneira de ver, segundo a evolução que nós alcançamos, sem termos uma garantia que aquilo é aquilo, sem termos uma certeza que aquilo realmente é daquela forma. Por exemplo, hoje se fala muito no controle sobre a internet, sobre as informações que nós temos aí pelas redes sociais. Há aquelas pessoas que dizem que precisa haver um controle, porque há um número muito grande de fake news, das notícias falsas, etc. Mas, a bem da verdade, as redes sociais, a internet, ela nos libertou de uma escravidão que nós fomos submetidos sem perceber ao longo das décadas. Porque durante muitos anos, durante muitas décadas, nós acreditávamos naquilo que o Jornal Nacional apresentava. E nada contra a Rede Globo. Eu estou me referindo ao Jornal Nacional, porque durante décadas foi um jornal de referência, antes das redes sociais. Aí hoje, quando a gente vê uma parte muito grande da mídia, da própria mídia, vinculando notícias que não são verdadeiras, e é nas redes sociais que nós encontramos a verdade, a gente fica imaginando assim: nossa, quantas e quantas vezes será nós fomos enganados, acreditando que aquela notícia era real, mas como nós não tínhamos outro meio de conferir, não tínhamos outro meio de saber se aquilo era aquilo, a gente comprou aquilo como verdade e vida que segue. E sabe-se Deus quantas e quantas vezes a gente foi enganado, né? E hoje, então, graças a Deus, a gente tem meios de verificar se aquela notícia é real ou se ela é tendenciosa para um lado ou para o outro lado. Feita essa introdução, vamos então aqui algumas sugestões para o nosso bem viver, considerando que a nossa existência ela é feita de detalhes. Primeiro, o que nós precisamos fazer é avaliar o nosso grau de maturidade. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, eu achei muito inteligente a pergunta da pessoa. Ela perguntou assim: Aguinaldo, em termos terapêuticos, em termos de terapia, o que é que a terapia pode fazer por mim? E eu expliquei a ela que não é no singular, é no plural. Uma terapia pode contribuir de muitas formas para te ajudar, de várias formas diferentes. Mas eu destacaria uma, que é a colaboração no seu processo de amadurecimento. Porque se nós sabemos, e nós sabemos, que os nossos problemas não vão terminar, se nós sabemos que estamos neste mundo para resolver um problema hoje e amanhã surgir dois, e depois que a gente resolver os dois, dobrar para 4, e assim provavelmente vai ser a sua vida inteira, eu só tenho uma opção: ter a maturidade de resolver o problema sem que aquilo afete demasiadamente a minha harmonia interior. Então, eu preciso estar avaliando o meu grau de maturidade. E eu resumiria assim: existe um grau ruim, um grau péssimo e um bom grau de maturidade.
Então, por exemplo, você levanta à noite para beber água na cozinha. E por preguiça você não acende a luz. Ah, você está com sono? Aí você vai tateando no escuro até a geladeira. E alguém deixou uma cadeira no meio do caminho. Aí você bate no pé da cadeira só o seu dedinho, né? Que ele chega a dobrar para trás assim, né? É aquele momento que você fala palavrões em 10 idiomas diferentes, né? Você esgota todos os palavrões que você tem. E aí você fica com muita raiva. E aí você tem, assim, um grau ruim de maturidade. É quando você diz assim: quem foi o miserável que deixou essa cadeira aqui no meio da cozinha? Amanhã ele me paga. Grau ruim de maturidade. Aí você pode ter um grau péssimo de maturidade. Quando você desconta a sua raiva na própria cadeira. E você dá um pontapé na cadeira, como se ela tivesse vida própria e você pudesse fazer alguma vantagem com isso. E aí você pode ter um bom grau de maturidade, que é quando você diz assim: pô, por que eu não acendi a luz? Aí você demonstrou maturidade. Então, a terapia, quando bem feita, colabora muito neste sentido, de ajudar você a amadurecer o suficiente para lidar com as questões sem que aquilo o empurre para uma depressão, para uma síndrome do pânico, para um desânimo da vida, para uma ideia suicida, porque os problemas estão aí. Então, maturidade é esta capacidade de resolver os problemas, sem que aquilo lhe afete tanto, certo? Segunda observação, o cuidado para não vivermos uma vida unilateral. Viver uma vida unilateral é quando você se dedica ou se preocupa apenas com um aspecto da sua vida. Eu já vi muito isso acontecer, principalmente com jovens. Assim, é dedicado ao centro, e é evangelizador, e vai na sessão mediúnica, e participa de teatro, quando tem teatro no centro, não é? E ajuda nisso, e ajuda naquilo, aí se apaixona. Aí fica vendo borboleta o dia inteiro. Né? Aquela coisa, aquela paixão. Aí o centro já não tem mais tanta importância, porque afinal de contas é jovem, precisa aproveitar a vida, precisa viver esse amor. E se por acaso a paixão der problema, pronto. Aí aquela pessoa se transforma numa fonte de desgosto. E isso é viver unilateralmente. Porque você, qualquer um de nós somos muitos em um só. O que você é? Você é pessoa, você é filho, você é pai ou mãe, você é tio, se você for espírita, você é médium no centro, você é cidadão, você é profissional. São vários aspectos de uma mesma pessoa, que somos nós. Se eu me dedico a apenas um aspecto da minha vida, eu acabo abandonando todo o resto. E aí eu me comprometo. É claro, por exemplo, vamos por exemplo clássico, né? Que toda mãe, não que o pai não faça isso, mas mais a mãe. Toda mãe que se vê num problema muito sério com o filho, ela vai se desdobrar, ela vai se tornar uma heroína para ajudar o seu filho a sair daquela situação. Mas a partir do momento que ela pensa apenas no seu filho, a partir do momento que ela tenta resolver apenas o problema do filho, ela se compromete. Porque ela deixa de lado, ela abandona os outros aspectos da sua vida. E às vezes, esse tipo de escolha é uma fuga. Olha, eu sou péssimo no amor, então eu só trabalho. Eu trabalho de sábado, de domingo, de feriado, até 10 horas da noite. Para quê? Para eu não ter que olhar para os aspectos da minha vida que eu não sou bom. E aí é uma fuga. Então, é a segunda observação que nós fazemos nos detalhes da vida. Primeiro, o desenvolvimento da maturidade. Segundo, o cuidado para não vivermos de uma forma unilateral. O terceiro, a capacidade de fazermos
uma leitura do clima. Uma leitura do clima. Se a gente tiver essa percepção, a gente evita um monte de problema. O problema é que a gente não é bom observador. Outro dia eu perguntei assim para uma pessoa: qual é a parte do seu corpo que você não gosta? Aí a hora que ela ia responder, eu disse: não responda não. Eu vou adivinhar. Espera que eu vou adivinhar. Aí ela ficou esperando. Eu disse: eu já sei qual é a parte que você não gosta. Qual? Eu disse: seu cabelo. Ela disse: nossa, como é que você descobriu? Você lê mente? Eu digo: não. Faz um ano que eu converso com você. Eu nunca vi você de cabelo solto. Isso me levou a deduzir que você tem um problema com seu cabelo. Isso é leitura. Isso é leitura do clima. Do clima, nesse caso, do clima pessoal daquela pessoa. Isso vale nas relações, nos problemas. Então, o que eu estou querendo dizer? Hoje o pau vai quebrar lá em casa. Porque teve uma coisa que eu fiquei descontente. Aquilo não pode acontecer. Porque hoje, olha que coisa interessante que você faz. Você, inclusive, já está dando informação aos obsessores que eles têm que chegar lá 9 horas. Porque vai ser 9 horas que o pau vai quebrar. Olha que assim, a gente faz propaganda, né? Informa os espíritos. Isso é uma beleza para eles, que eles já até sabem que hora chegar. Né? E eles vão estar lá de prontidão, porque você já anunciou que hora que o quebra-pau vai começar. Aí, se você fosse alguém observador, você talvez chegaria à conclusão que o clima, naquele momento, naquela hora, naquele dia, não é o melhor para você resolver qualquer problema. Que talvez você possa controlar a sua língua, controlar a sua impulsividade, porque a pessoa diz assim: não, comigo é assim, eu tenho que resolver na hora. E a pessoa acha que isso é qualidade, isso é falta de controle. Isso é descontrole, né? Ela está dizendo assim: eu tenho que resolver. E aí, não vai resolver. Porque aquilo vai tornar a situação ainda pior. Por quê? Porque o clima não está favorável para aquilo e você quer fazer aquilo. Deixa para outro dia, deixa para amanhã, deixa para uma outra situação. Então, aprendermos a fazer uma leitura do clima. E pode ser na relação com os outros e com você mesmo. Olha, como é que eu estou hoje? Ainda outro dia, né? Até eu conversava com a Márcia sobre isso. O nordestino chamava a atenção que nós, às vezes, sofremos porque não conseguimos criar uma blindagem, não conseguimos criar à nossa volta um mecanismo de proteção por conta disso. Porque a gente é descuidado na leitura que faz. Hoje ou amanhã eu vou resolver aquele problema com o meu vizinho, que aquilo lá já foi longe demais. Aí você diz assim: você não teve dengue esses dias? Tive. E as dengue tá demorando para ir embora, né? A dengue tá ficando 38 dias com a gente, né? Se eu tenho dengue hoje, ela fica com sintoma 40 dias pela frente. Não vai mais embora. Então, você teve dengue, você não ficou bem, você baixou sua imunidade, você ficou nervoso porque ficou de cama, você alterou o seu emocional. Isso significa que assim a sua vibração não está nas melhores. Vai vendo. Será que é a melhor hora para você resolver o problema com aquele vizinho? Amanhã eu tenho que ir no cemitério levar flores lá no túmulo da minha mãe. Então, nessa fase que você está, às vezes as energias do cemitério não são as melhores possíveis. E você já está arrastando corrente. Você já está com um monte de defunto grudado nas suas costas. Aí você ainda vai querer fazer isso de ir no cemitério levar flor para sua mãe, que podia esperar uns 2 ou 3 dias. Vocês concordam comigo? Pois bem, isso é criar uma blindagem. Isso é conseguir fazer uma leitura do clima. Próxima, a quarta. Avaliar a representação simbólica. Em matemática, tem uma coisa chamada relação transitiva, que diz assim: se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Certo? Psicologicamente, a gente pode usar um raciocínio semelhante. Simbologia é aquilo que me diz algo de concreto,
sobre determinada situação. Aguinaldo, você poderia dar um exemplo? Posso. Outro dia eu estava lendo um livro intitulado Como Decifrar Mentes, que eu estou tentando controlar a mente das pessoas, então eu estou lendo esse livro para aprender como é que faz. Como Decifrar Mentes. E lá tem um exemplo muito interessante desta representação simbólica. Uma mulher, e essa história é narrada no livro, ela procura um determinado terapeuta, não sei de que linha ele é, que ela tinha uma preocupação. Ela havia se separado do seu primeiro marido, do seu casamento, e vivia uma relação há 5 meses com um homem, e agora ela havia decidido romper. Ela havia chegado à conclusão que o relacionamento não ia para frente. E como ela tinha uma filha de 5 anos, ela estava muito preocupada com o impacto que isso poderia causar na menina, porque no rompimento ela afastaria o padrasto da menina. Mas ela não sabia como a menina iria reagir. E aí tem uma coisa assim, ó, às vezes a relação que eu tenho com um objeto de uma pessoa que eu tenho relação diz muito sobre a relação. Certo? Por exemplo, a gente não precisa ir longe. Eu tinha uma relação de amor com a taça do Santos que ficava aqui debaixo, que a Célia quebrou. Que ela diz que foi sem querer. Né? Então, o que a gente entende? Qual é a representação simbólica disso? Uma pessoa que não gosta do Santos, que deve ser corintiana, com certeza, né? Que acidentalmente quebrou o copo. Então, é a relação da Célia com o copo que pertence a mim. Isso denuncia a relação dela comigo. Vocês entenderam? E aí esse terapeuta disse assim para a mulher, muito simples. Vamos fazer uma avaliação. Dê um urso de presente para sua filha. E diga que foi um presente do padrasto. Se ela acolher o urso, dormir com o urso, ficar muito tempo com o urso, isso é um indicativo de que ela tem um grande sentimento pelo padrasto. E você pode ter problema. Se ela não ligar para aquilo, deixar o urso de qualquer jeito, não ficar feliz com o presente que supostamente veio do padrasto, quer dizer que ela não tem conexão emocional nenhuma com ele. Se ela arrancar os olhos do urso, representação simbólica, pode significar que ali existe uma mágoa do padrasto. E aí você vai ter que descobrir por quê. Isso é simbólico. Isso é simbólico. Entendeu? Então, no trabalho com criança, por exemplo, para você descobrir, por exemplo, abusos sexuais. Você consegue fazer através disso. A relação que a criança estabelece com o presente que é dado pela suposta pessoa vai dizer muito sobre aquela criança e o sentimento que ela tem com aquela pessoa. Porque, assim, para a criança e para nós adultos, tem um monte de coisa na nossa cabeça que não é claro, que não é transparente. Tem um monte de coisa e você só não vai concordar comigo se você não admitir. Porque se você admitir, você vai concordar. Tem um monte de coisa que a gente sente e não sabe por que sente. Tem um monte de coisa que a gente sente e a gente não sabe de onde é que vem. De qual experiência que nós vivemos e que desaparece. Não lhes parece estranho, por exemplo, como muitos adultos, e aqui deve ter um monte de gente assim, como muitos adultos não se lembram de nada da infância? Nada. A pessoa tenta lembrar, não sei, é uma escuridão, eu não lembro de nada. Será que esse não lembrar de nada não é um mecanismo de defesa, porque determinadas lembranças vão ser dolorosas demais? Então, usa-se esse mecanismo para o esquecer. E aí você vai ter que investigar, você vai ter que fazer as relações, você vai ter que tocar em assuntos desagradáveis para tentar entender todo aquele processo, que não é fácil. Que não é fácil. Lembrando
e o que eu vou dizer agora eu já disse, que Freud complicou a nossa vida. E Jung complicou ainda mais. E Kardec veio e acabou de estragar tudo. Né? Porque Freud nos trouxe um problemão quando, através da psicanálise, fez referência ao inconsciente. Antes de Freud, não se sabia sobre o inconsciente. E aí o Freud vem dizer assim, ó, desde o momento que você está no útero da sua mãe, até lá a sua adolescência, tem um monte de coisa ali que vai acontecer, que você não vai dar conta de resolver, e você vai levar isso para a idade adulta. E vai surgir na sua vida como símbolos que você não vai identificar, porque a resposta está lá nas suas fases infantil, que são os desenvolvimentos psicossexuais que a psicanálise traz. Mais tarde vem Jung, considerado o pai da psicologia analítica, e vai dizer assim, ó, o que Freud disse é verdade, é isso mesmo. Só que tem mais. Também nós temos o inconsciente coletivo, a influência da cultura que nós tivemos, dos nossos antepassados, da nossa família, e isso também pesa na nossa economia emocional. E aí vem Allan Kardec e diz assim, mas tem outra coisa, tem o inconsciente espiritual, que foi as besteiras que vocês fizeram na encarnação passada, que também está lá arquivado agora no inconsciente do perispírito, e a gente vai ter que dar conta disso. Então, quer dizer assim, gente, é muito inconsciente para a gente descobrir. É muito inconsciente para a gente descobrir. Haja terapia. Próximo. Pagar o preço. Pagar o preço. A gente tem que pagar o preço. Outro dia eu fui cortar o cabelo, e sempre que eu vou cortar o cabelo com essa pessoa, ela não quer cobrar. Aí ela disse assim para mim outro dia, não, eu não vou te cobrar, não, eu vou pagar. Não, a gente passa lá quase toda terça-feira com o Dr. Klaus, o Dr. Klaus atende a gente, então eu não vou cobrar. Falei, então tá certo, é isso mesmo. Então foi o seguinte, o dia que o Dr. Klaus me cortar o cabelo, você não cobra. Tá certinho. Então você resolve com ele, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Porque eu vou pagar o preço justo, eu vou cortar meu cabelo e eu vou pagar o que vale. Não tem esse negócio, não. O ator Sylvester Stallone, quando ele iniciou a série Rocky Balboa, ele estava totalmente endividado. Ele tinha um cachorro que era assim, que ele era apaixonado pelo cachorro. Esqueci o nome da raça do cachorro. E ele ficou sem dinheiro para comprar ração para o cachorro. E ele não teve opção a não ser vender o cachorro por $300. Aí ele fez o filme Rocky Balboa, foi um sucesso, né? Ele ganhou muito dinheiro. Ele procurou o cara que ele tinha vendido o cachorro e disse, eu quero comprar o cachorro de volta. O cara disse $3.000. Sim, mas você pagou 300. Pois é, agora é 3.000. Aí tem mais. Eu quero uma participação no seu filme. Eu só vendo o cachorro de volta se você pagar 3.000 e se eu participar do seu filme. E aí ele teve que incluir o cara no Rock 2, né, a continuação, né? E pagar R$3.000 no cachorro que ele tinha vendido por 300. É pagar o preço. E muitas vezes na vida, trazendo agora para uma visão mais filosófica, a gente tem os preços a serem pagos. E a gente precisa pagar o preço para que a coisa aconteça. Na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre mediunidade, no exercício da mediunidade, é o estudo de quarta-feira. E na mediunidade tem muito isso. Tem muito desta coisa de você pagar o preço. Porque se você não estiver disposto a pagar determinados preços, você pode até servir Jesus, mas sempre vai ser de uma forma limitada, sempre vai ser de uma forma assim muito acanhada, e você talvez não chegue nem perto daquilo que você podia e deveria fazer, mas porque você escolheu não pagar o preço, aquilo não vai acontecer. E quando a gente paga o preço com consciência, é mais gostoso. Porque você sabe que aquilo é legal, que aquilo é bacana. E é caro, custa caro. Uma vez eu fui fazer palestra num centro, não vou nem falar o nome da cidade, porque é aqui no estado de São Paulo, aí depois vão descobrir onde que é. Aí a pessoa disse assim para mim, para ver como às vezes o preço é caro. A pessoa disse, você vai ficar lá em casa.
Eu, como já sou vacinado com essas coisas, não, mas eu prefiro no hotel, o senhor arruma lá uma pensão. Não, não, não. Fica tranquilo, eu moro numa chácara. E tem espaço, e tem um espaço só seu lá. Quarto onde você vai ficar, tem geladeira, tem televisão, tem cama, ninguém vai te importunar. Você fica lá até a hora que você quer, depois eu vou sair para trabalhar cedo, você levanta, vai lá, aí você vem para casa grande, né? Toma um café, então tá bom. E realmente, ele estava dizendo a verdade. Chegamos lá, era uma chácara bonita, fui lá pro meu canto, não tinha ninguém lá, que beleza. Aí no outro dia eu levantei cedo. Nossa, eu levanto cedo para tomar o café, eu abri a porta, que eu saio, 2 pitbull desse tamanho assim, até babando. Eu dei 2 passos para trás e tranquei a porta. Numa época que não tinha celular ainda, eu fiquei trancado lá dentro com fome, sem tomar café, os cachorros lá girando em torno da casa. Eu até pensei, falei, se eu sair e correr rápido, eu chego lá primeiro que os cachorros. Na época eu aguentava correr ainda. Eu digo, mas vai que eu tropeço, esse cachorro me alcança. Eu vou ser devorado por 2 pitbull, né? Aí quando deu quase 3 horas da tarde, né, que eu percebi que alguém tinha prendido os cachorros, eu saí. E ainda ouvi assim o dono da casa, nossa, você levanta tarde, Aguinaldo. Eu digo, pô, eu tô preso lá dentro do quarto com os 2 pitbull lá fora. Então, assim, às vezes custa caro, mas é o preço que você tem que pagar para aquilo que a gente tem que fazer, não é? Não é às vezes difícil aí para o pessoal que vem no Dr. Klaus incorporar 20, 30 espíritos numa terça-feira, né? Ficar ali de pé 4 horas, 5 horas de atividade? Pois é, mas é o preço que a gente tem que pagar e eu acho que a gente paga feliz, porque a gente sabe que aquilo ali é bom para a gente e é bom para um monte de gente. A gente já está terminando. Observar os eufemismos. Eufemismo é quando a pessoa usa uma figura de linguagem para minimizar a gravidade que ela vai dizer. Então, ela diz assim, em vez de ela dizer houve muitos civis mortos, ela diz assim, olha, nós tivemos alguns efeitos colaterais. É mais suave, né? Em vez de você dizer assim, ó, fulano é feio, você diz assim, é desprovido de beleza. Hã? Né? Isso é um eufemismo. Isso é para suavizar o que vai ser dito. Em vez de você dizer assim, olha, nós vamos mandar um monte de gente embora, você diz assim, não, a gente vai reestruturar a empresa. Né? Então, muita gente usa essa linguagem simbólica, esse eufemismo, para suavizar o que vai ser dito. Não, o que está sendo dito é aquilo que é a verdade. E, por último, a gente vai aprendendo a ser mais seletivo. E aí, para a gente ser mais seletivo, eu coloquei aqui alguns exemplos de algumas perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos, tá? Isso é ser seletivo. Dr. Hans diz isso lá no livro dele, Saúde em Plenitude. Se não me falha a memória, no capítulo 2, quando o Dr. Hans fala das despedidas. E lá ele nos alerta que para a gente evoluir de verdade, nós vamos ter que nos despedir de um monte de coisa, de várias situações, até mesmo de algumas pessoas que não vão querer acompanhar a nossa evolução. Então vamos imaginar, para a gente entender o que o Dr. Hans está falando. Você é um alcoólatra, você é dependente da bebida alcoólica. Então você tem aquilo que nós chamamos dos colegas de copo, que não são bem amigos, são colegas de copo. E aí, então, você toma a decisão de largar da bebida, deixar a bebida. Ora, se os seus colegas de copo não fizerem o mesmo, você vai ter que se afastar deles. Porque senão, você vai ser atraído, que é o que nós chamamos de tentação. Você vai ser atraído pela mesma situação que você vivia antes. Certo? Então, você pode fazer algumas perguntas assim, ó. Quem vai fazer parte da minha vida? Quem vai dormir comigo? E aqui o dormir não é exatamente dormir que eu estou falando, é outra coisa. Porque tem troca de energia. Sexo tem troca de energia. O problema do sexo não é o sexo, mas é a energia que você troca. E não é nem a energia que você troca, é com quem você troca, certo? Então essas perguntas a gente tem que fazer. Quem vai fazer parte da minha vida? Quem vai dormir comigo? De que ou de quem tenho que me afastar para evoluir? Quem eu quero perto de mim? Ou qual é o meu tipo de distração? Como é que eu passo o tempo? Como é que é o meu lazer? No que eu estou investindo para justificar aquele descanso que eu preciso ter? Então, meus amigos,
Acho que nós conseguimos concluir aqui a contento. Prestemos atenção nos detalhes da nossa vida, porque pode significar muita coisa uma tomada de decisão equivocada. Como também, para a gente não ficar só no aspecto negativo, às vezes uma decisão acertada vai lhe beneficiar durante muito tempo. Às vezes, uma atitude acertada, uma postura acertada, vai lhe gerar situações maravilhosas. Eu me lembro de um exemplo, para a gente encerrar com um exemplo positivo, de uma pessoa que havia reencarnado com um sério problema no coração. Vou resumir a história para não tomar muito tempo. Bem assim, e ele já tinha um problema sério no coração, um problema de difícil solução, que talvez ali para resolver apenas um transplante, porque estava na sua programação reencarnatória uma desencarnação com um problema no coração, por conta de uma situação vivida em encarnação passada. Isso foi uma história que nós tratamos aqui no centro, por causa da história de uma encarnação em que ele, para lavar a honra, numa luta de espada, cravou a espada na altura do coração do seu desafeto e o mesmo veio a óbito. Então ele havia matado uma pessoa num golpe de espada na altura do coração. Aquilo gerou uma lesão no seu perispírito por conta da culpa, e ele então havia reencarnado com esta programação. Até que ele estava em São Paulo, na Avenida Paulista, ali nas redondezas, e ele é um cara de muitas posses, era um homem de muitas posses. E ele viu um mendigo, como existem tantos lá, debaixo das pontes, nas ruas, e estava uma noite muito fria, muito fria. Isso ele contou depois, perto de 0 grau. E ele viu e chamou a atenção um homem que estava enrolado num papelão e abraçado com um cachorro, apenas com uma camiseta. E ele parou o carro no intuito de ajudá-lo, mas ele titubeou, porque ele estava com uma blusa que ele havia comprado na Alemanha, que se fosse um dinheiro de hoje, sei lá, ele havia pagado aí 4, 5 mil dólares, né? Aquelas blusas, né, aquela blusa, que nós nem sabemos o que é isso morando aqui em Votuporanga. E ele, na dúvida, ele parou o carro, deu uma demonstração de desprendimento, desceu do carro e deu a blusa para o mendigo. E foi embora. E óbvio que nunca mais voltou a ver o mendigo. O que ele não sabia é que aquele mendigo, naquela situação, desencarnaria naquela madrugada. De frio. Morreria de frio. O que não aconteceu em razão da blusa que ele deu. Então, no momento em que ele salvou aquela vida, houve uma atitude compensatória da vida que ele tirou com a espada. E meio que, entre aspas, por encanto, por um milagre da natureza, o problema do coração se resolveu sozinho. E os médicos, depois fazendo novos exames, não entenderam por que o problema já não era tão grave e ele já não mais precisaria de um transplante, certo? Aí a gente está analisando um detalhe num aspecto positivo. E assim, muitas vezes acontece na nossa vida. Que a gente pense a esse respeito, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos, lembrando que a Aline Ferreira hoje, para os trabalhadores, começou a fazer a inscrição do IMPAMED. Então, aos poucos aí, a gente deve fazer, tá bom? Muita paz e até a próxima.